Bom dia, gente. Uma alegria imensa estar com vocês aqui esta manhã, já me preparando para voltar para as Minas Gerais, mas me despedindo de vocês hoje, nesta manhã, com uma oportunidade de uma reflexão muito grande e muito profunda. A doutrina espírita, ela tem o dom, a capacidade de despertar a gente para um trabalho de construção de nós mesmos. E é exatamente na medida que isso acontece que nós vamos nos tornando convictos. Nós não somos simples crentes seguidores de uma religião, com todo respeito, mas nós vamos além de acreditar, no sentido natural de seguir. Nós passamos a ter convicção. E esta convicção que nós temos nos leva a análises simples, mas que mudam, que alteram a nossa posição diante da vida. E a doutrina espírita vai nos apresentando Jesus de uma maneira que até então, antes de conhecer a doutrina, nós às vezes não fazíamos ideia. Eu costumo dizer que a doutrina espírita tirou Jesus da cruz, naquele sentido em que eu mesma era uma que adorava Jesus, eu me curvava diante da imagem de Jesus crucificado e ficava lamentando, coitadinho, o que fizeram com ele? A doutrina espírita desce Jesus da cruz e o transforma em companheiro, em líder nosso, que está conosco, que caminha conosco, que nos conduz pelo exemplo, que participa conosco. Ou seja, a doutrina espírita nos estimulando na fé raciocinada, ela faz com que nós possamos entender Jesus como o líder que nós amamos, que nós respeitamos, mas não tememos. A gente não teme Jesus, Ele está perto de nós. Ele nos aconchega. Nós nos sentimos partícipes de todas as atividades que nos é oferecida, ou que nos são oferecidas, e que nós temos a chance de atuar. Nós nos encorajamos com Jesus. Ora, um espírito da luminosidade dele não viria à terra para um simples momento, pequenino, 30 e poucos anos, e seguisse o seu rumo. Claro, o espírito nobre que é, o sol que ele é, ele veio e deixou marcas profundas. E a técnica que ele usa para ensinar, ela perpetua os ensinamentos. Ele se comunicou conosco através de parábolas, de frases que a gente registrou, sermões. Ele só fez 4. Eu falo só com todo respeito, porque eu não consigo ainda penetrar em nenhum desses 4 a ponto de dizer, agora eu sei. Ele só fez 4 sermões, ou seja, ele foi muito mais dinâmico, ele trabalhou muito mais, ele falava enquanto trabalhava,
Ele agia enquanto convencia as pessoas. E tudo o que chegou até nós, pela tradição, pelo conhecimento, por tudo que foi escrito, pelo que os espíritos nobres vão trazendo para nós, tudo que ele deixou falado, porque ele nada escreveu, nós vamos perceber que serve para nós como se fosse agora, como se ele estivesse dizendo agora. É atual, é sempre atual o que ele disse. E mais do que atual, é transformador. Nós nos modificamos. Então, nós hoje temos o compromisso de adentrar um pouco na parábola das 10 virgens. É interessante que, como é uma parábola que exige um raciocínio maior para a gente entender, a gente vai nas outras parábolas que são de mais fácil interpretação, e essa a gente passa, analisa, concorda, entende, mas às vezes não paramos muito. A parábola das 10 virgens, primeiro a gente vai tentar entender um pouquinho o contexto. Por que 10? Por que não podia ser 8? Ou então 7? Eu gosto do número 7. Por que não 5 mesmo? Tinha que ser 10. E aí nós vamos perceber que era tradição nos casamentos judaicos naquela época, a noiva ficar esperando o noivo em determinado local, e ele era precedido, até que ficou um pouquinho dessa tradição hoje, quando a gente vê as daminhas, entrando na frente das noivas na igreja. O noivo era precedido por 10 virgens, que eram amigas da noiva. Então, elas aguardavam, quando ele chegava, elas então adentravam, elas iam à frente com as luzes, porque sempre à noite acontecia, então precisava clarear. Veja que não tem nada de fantástico, é algo bem natural, né? E aí elas entravam à frente, e o noivo, na cerimônia, vinha logo após elas. Essa era a tradição. E Jesus, ele conseguia falar, trazer assuntos profundos, buscando a tradição. Ele se situava no contexto para que pudéssemos todos entender, né? Eu não vou ousar entrar em muitos detalhes nessa área, porque vocês têm aqui no estado uma joia rara, que eu admiro, que eu amo, que é o professor Celestino. Os detalhes vocês vão deixar para ele, porque é ele que vai entender. Ele é doutor, professor doutor na área. Uma coisa linda o que ele faz. Então, é quase ousadia eu chegar aqui e começar a querer interpretar muito na área em que nós temos aqui, não só ele. Se pegar a Denise, ela joga a gente no chão com o conhecimento dela nessa área. Então, vamos ficar com o nosso feijão com arroz mineiro. É muito mais fácil, e se vocês quiserem saborear, procurem os dois. Mas vamos continuar. Então, na medida que é uma tradição, Jesus traz essa parábola para trazer um ensinamento que é totalmente profundo
e que nós outros, até hoje, temos que estar atentos ao ensinamento. O que aconteceu? Eram 10 as virgens. 5 delas foram prevenidas. Olha, eu não sei que hora que o noivo vai chegar, ele pode atrasar, pelo sim, pelo não, eu vou levar uma reserva de óleo. 5 fizeram isso. 5 se abasteceram para estar com as luzes acesas, mas levaram uma reserva. As outras 5, sem julgamento, mas é possível que estivessem tão entusiasmadas, tão encantadas com a oportunidade, é possível que tivessem cuidado tanto da aparência, das vestimentas e tudo mais, afinal de contas, elas tinham sido escolhidas para participar de um cortejo belíssimo. Elas se entusiasmaram tanto que esqueceram da reserva. E o que acontece? O que acontece é que ele não chegou a qualquer hora. Ele demorou. Hoje em dia, a tradição, essa tradição está quase acabando. Acho que hoje algumas noivas correm e vão buscar o noivo até em casa para ver se ele não escapa, olha, tal. Mas a tradição qual é? A noiva atrasar um pouco, né? É elegante. As noivas atrasam e o noivo fica lá na frente, ansioso. E olha, será que ela desistiu de mim e tal? A tradição era assim. Hoje tem sido assim. A noiva atrasar. É quase chique a noiva atrasar. Mas naquela época, o noivo, tá? Era ele que fazia esse vou, não vou. E aí, aquele noivo demorou a chegar. Mas ele demorou tanto que elas adormeceram. Elas adormeceram e as lâmpadas, as luzes, vamos chamar de luzes, daquelas 5 que não levaram reserva, apagou. Elas apagaram, as luzes se apagaram e não tinha combustível, não tinha óleo, não tinha reserva. Quando elas ouvem uma voz, o noivo vem, preparem-se, ele está chegando. E elas que estavam todas adormecidas, certamente cansadas, elas se levantaram, se prepararam para fazer o trabalho delas, o papel delas. As 5 viram que estavam sem luz. E perceberam que as outras 5 tinham reserva. Aí elas correram e foram até elas. Passa um pouco para nós de óleo, porque o nosso acabou. As outras, a gente às vezes vai falar assim, puxa, foram egoístas. Elas podiam ter dado um pouco, podia não. Elas disseram, não podemos. Nós trouxemos a reserva para nós. E se ainda acabar, nós temos que ter mais um pouco. Porque elas já tinham reabastecido, por isso elas permaneciam com suas luzes. Nós não podemos passar para vocês. Vão, buscam no fornecedor. Vai lá e compra. Essa que nós trouxemos é para o nosso uso. Prestemos bem atenção nesses detalhes, que nós vamos trazê-los aqui. Então, elas recusaram, as outras tão aflitas estavam, saíram correndo para comprar óleo a mais para poder abastecer. Só que nesse meio tempo, o noivo chega.
ele chega, e aí ele já estava ansioso para chegar perto da noiva. E ele disse: não podemos esperar. Nós vamos entrar. E ele entra só com as 5. Mas o problema não foi só entrar. Ele tranca a porta. As outras que foram buscar abastecer ficaram de fora. E ele entrou com as 5 que ficaram. E elas voltaram, depararam com a porta fechada. E aí começaram a bater para entrar, pedindo para entrar. Não, o momento da cerimônia já passou. Vocês não podem entrar. A cerimônia aconteceu só com as 5 que foram prevenidas, e as outras ficaram de fora, não participaram. A parábola parece que termina por aí. Eu tinha trazido o trecho do Novo Testamento para ler, mas eu acabei dando tanto detalhe que já não precisa mais. A parábola termina por aí, com as 5 virgens desprevenidas, frustradas, porque não tiveram a chance de acompanhar a cerimônia do casamento. Como eu disse que Jesus trouxe todos os ensinamentos para a eternidade, exatamente porque os ensinamentos de Jesus se baseiam nos princípios das leis divinas, e as leis divinas são eternas. Então, vamos tentar. Naquela época, a história se passou desta forma. Nós vamos aproveitar a bênção da doutrina espírita, que nos traz a convicção do que aprendemos e do que ouvimos. Vamos então trazer para os nossos dias. Como nós poderíamos comparar esse consórcio, esse casamento, e a participação das virgens? Nós vamos tentar imaginar esse consórcio, o compromisso nosso, de todos nós, com a verdade, com as leis divinas. É o consórcio. Nós vamos assumir a oportunidade de abraçar esse conjunto de conhecimentos, de ensinamentos que nos são trazidos. Vamos tentar nos aconchegar a esses conhecimentos. Muito bem. Cada um de nós, mesmo os nobres amigos do sexo masculino, cada um de nós nos consideremos uma virgem, daquelas que deveriam iluminar o caminho para o noivo passar. Não vou nem ter a ousadia de falar quem é o noivo, cada um pense quem é o noivo. Mas nós estamos chamando esse consórcio de verdades, de ensinamentos, e vamos cada um de nós nos considerarmos as virgens. Nós recebemos o grande convite, o convite para participarmos da cerimônia. No momento como nós estamos, de uma mudança de vibração, de uma mudança de faixa evolutiva, onde tanta coisa tem acontecido. Eu costumo pensar assim, gente, por que a gente não deixou para reencarnar depois que passasse todo esse tumulto e a gente viesse assim, né?
para usufruir, ser filhos de famílias de plena harmonia e uma série de coisas. Tem hora que eu fico com uma inveja, falar: meu Deus, eu não vou usufruir aqui no plano dos encarnados dessa mudança concreta que nós sabemos que está chegando devagarinho. Isso é só de vez em quando a gente fica com canseira, a gente fala: é tão difícil, o nosso desafio não tem sido pequeno. Aí estamos nós, aceitamos. Por quê? Porque não viemos depois? Ou por que a gente não veio antes? Por que estamos aqui agora? Pelos compromissos. Nós fomos selecionados para estarmos aqui agora. Por que não numa religião mais acomodada, ou que nos acomodem mais? Tinha que ser participando do movimento espírita, e a doutrina espírita que nos incomoda a consciência. A doutrina espírita que traz conhecimentos que não tem jeito da gente falar: não sei. A doutrina espírita que eu falo que parece quando a gente aprende a ler. Eu aprendi a ler. Se eu bater o olho no que está escrito ali, eu posso não querer ler, mas não tem jeito. Eu sei ler. Então o meu olho bate lá e eu vejo Evangelho e Vida. Se estivesse em outra língua, eu poderia não saber falar a língua, mas eu conseguiria juntar as letras, as sílabas. Portanto, a doutrina espírita é desse jeito. A partir do momento que você tem o primeiro encontro com ela, não tem mais jeito, você sabe. Você pode não saber detalhes, você pode não ter condições de informar e responder situações profundas, mas o principal você sabe: é preciso amar. Amar de maneira incondicional. Você sabe isso. Então, olha bem, nós poderíamos ter vindo antes, agora a gente ser espírito desencarnado e tal, acompanhando, ou poderíamos ter deixado para vir depois. Mas nós fomos as virgens escolhidas para agora, para esse tempo que é um convite e desafio. É um tempo que nós precisamos passar por experiências que são inenarráveis às vezes. Experiências que nos possibilitam agir com consciência. Nós não somos robôs que tem alguém que nos movimenta. Nós somos espíritos conscientes, portadores de conhecimento, portadores de livre-arbítrio. E aí nós vamos agindo nesta época de acordo com a necessidade, enfrentando situações assim. Não há um grupo familiar que não esteja passando por problemas, por dificuldades. Não há uma casa espírita que não esteja vivendo desafios. Não há um grupo social que não esteja passando por situações que geram dúvidas, que geram momentos de decisão da gente. É um momento incrível. Quando lá na frente nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás: puxa vida, nós fomos honrados por estarmos aqui. Nós não imaginamos o tamanho da honra de estarmos abrigados à sombra da árvore da doutrina espírita e sermos, pouquinho que seja, porta-voz dela. Pois é. Aí a gente vem nesta época. E tem uns que conhecem, acham que beleza, que bonito,
mas eu vou deixar para depois. Ah, poxa vida, eu não vou para esse evento não. Tem tanta coisa. Ah, eu vou usufruir com meus amigos. Imagina, achei agora uma companhia adequada. Ah, não. Vou não. Eu vou participar de outra forma. Ah, no MIEP do ano que vem eu venho. Agora não. Usando o nosso livre-arbítrio, nós vamos optando por participar das oportunidades que nos surgem ou adiar, deixar para depois. Reconciliar, aquele danado, aquele safado, aquele moleque, não vou reconciliar agora não. É mais para frente, eu reconcilio com ele. Agora não. Agora eu vou ficar na minha. Deixa ele sofrer um pouquinho. Aí você fala o sofrer, assim, com aquela força. Deixa ele sofrer um pouquinho. Pois é. Aí, dá hora, dá um momento. E a gente não preveniu. Não reabasteceu. Não trouxe para dentro de si recursos energéticos que só o trabalho no bem é capaz de fornecer. Aí eu esvazio o meu recipiente, minha alma. E na hora de dar o grande testemunho, a minha luz está apagada. Eu só vou dar uma complementada com todo respeito, porque foi a doutrina que nos trouxe essa abençoada informação, que é a verdade, porque a parábola para no momento em que as virgens desabastecidas não podem entrar, a porta está fechada. Mas a doutrina nos ensina que existem renovadas oportunidades. E aquelas virgens que foram distraídas, se o Chico estivesse aqui conversando conosco, ele falava, não, elas não foram vigilantes, não. Elas foram distraídas. Distraídas, era assim que ele falava. Por quê? Deixaram passar a chance porque distraíram-se com as coisas, com o próprio sono. Então, eu tenho certeza que as distraídas, ou nós outros distraídos, continuaremos tendo renovadas oportunidades de aprender e de servir. Mas, para os outros prevenidos, o trabalho está aí. Porque à medida que nós nos reabastecemos com a luz, vocês já repararam que luz não tem jeito de esconder? Estando acesa, você pode colocar alguma coisa e cobrir a lâmpada. Em alguma frestazinha, você vai perceber, tem uma lâmpada acesa lá dentro. Porque a luz, ela vaza. Ela se mostra. Ela persegue o bem. E o perseguir aí quase que é inadequado, mas é no bom sentido. A luz, ela se irradia. Então, nós outros, sem vaidade, sem pretensão, nós outros que conseguimos reabastecer um pouquinho, nós estamos muitas vezes na linha de frente das dificuldades. Nós viramos alvos das dificuldades. É uma espécie de corrida com obstáculos. E cada obstáculo é uma tentativa para jogar a gente no chão. E cada obstáculo é uma tentativa para a gente parar, para a gente desanimar, para a gente desistir. Quer saber? Eu já fiz demais, estou cansada. Agora eu vou cuidar de mim. Quer saber? Não vou mais.
Não tem jeito. Você chegou numa parte do caminho que para trás já está fechada a porta. Agora você tem que seguir. Você não vai ficar parado no meio do caminho. Você tem luz. E o que é essa luz? Essa luz é o conjunto de conhecimentos que nós adquirimos, mas não é conhecimentos, é uma coleção de conhecimentos fortuitos. Conhecimentos baseados em fatos. Conhecimentos consolidados pela fé raciocinada. Que encara a fé verdadeira é aquela o quê? Que encara a razão face a face em qualquer época. E nós adquirimos isso. Assim como eu falei da leitura, bate o olho e lê, não tem jeito. Quem aqui que ainda tem dúvida, pior que pode ser que tenha alguém que tenha dúvida. Mas se tiver, nós vamos mostrar que não é. Tem dúvida de que é espírito. Eu até ri agora porque eu tinha um programa espírita em Belo Horizonte, programa de rádio, e uma vez eu levei um profissional espírita e da área da psicologia, e ele falava com muito entusiasmo. E o tema que caiu para ele naquele programa foi assim: a vida, um dos princípios da doutrina espírita, né? A vida em outros planos, os mundos habitados. E ele, quando terminou, ele suava, ele dizia assim: olha, você pode me chamar para falar qualquer tema aqui no programa de rádio, mas não manda eu falar que vem falar esse assunto que você me trouxe hoje, não. Eu falei: não, eu estou seguindo o que nós estamos ensinando para as pessoas que nos ouvem, quais são os princípios da doutrina. Mas eu não tenho certeza se tem mundo habitado. Então eu passei muito aperto hoje. Eu não tenho certeza. Eu fiquei assim. Fiquei sem saber o que eu falava, o que eu fazia. Porque ele me disse com toda sinceridade: eu não tenho certeza se existem outros mundos habitados. Eu falei: mas você não vê o noticiário da ciência, não? Você não vê as coisas? É a ciência hoje que nos mostra. Eu não tenho certeza. Eu não sei, se fosse agora ele ia dizer, sei lá se é fake news, mas ele dizia assim: olha, eu não tenho certeza. E eu só falo daquilo que eu tenho certeza. Pois é. Então eu dizia que nós aqui temos a certeza que somos espíritos. Espíritos que, usando o seu livre-arbítrio, tomam posição diante da vida e praticam o bem ou o equívoco de acordo com a sua decisão. Somos espíritos que convivemos com uma série de outros e desenvolvemos virtudes: amizade, amor, tolerância, paciência. Eu ainda estou longe de conquistar essas virtudes, mas tenho consciência de que elas são necessárias. E eu luto bravamente para poder ir dando passinhos na conquista da vivência dessas virtudes. Somos espíritos em evolução. Assim como existe a afirmativa que a verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face, existe aquela outra afirmativa: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Então eu sei que eu vou progredir. Eu sei que se hoje eu estou numa condição material, social, física adequada, ou eu acho até inadequada, pode ser que amanhã eu esteja melhor.
numa outra encarnação eu vou usufruir. Ou quem sabe eu até já estive e não soube aproveitar, né? A doutrina espírita é uma bênção. Ela acabou com um complexo que eu tinha. Eu tinha um complexo que eu era negra, feia, preta, pobre. Eu tinha um monte de complexo. E aí, eu era professora, me puseram para dar aula para uns meninos super inteligentes, que entravam naquela escola com teste psicotécnico. A escola só tinha, como diz hoje, cabeção. Aí, eu preparava a aula. E papapá. Quando eu estimulava o aluno, ele sabia mais do que eu, né? Aí eu ficava encantada. Eu adoro ver gente inteligente, não, é para admirar mesmo. Eu ficava encantada com aqueles meninos. Mas eu pensava assim: esses meninos merecem uma professora mais bonita do que eu. Puxa vida, uns meninos inteligentes desses. Eles são ricos, inteligentes. E eu, essa diretora, essa professora feia desse jeito. Aí um dia chega a professora que eu entrei no lugar dela. Lembro como se fosse hoje. Linda, loura, com cabelão comprido. E aí os meninos faziam assim com o cabelo dela, assim: ei, fulana! Ei, dona fulana! Ela foi visitar. Aí acabou comigo. Eu ficava num canto, tá vendo? Ela que tinha que continuar sendo professora deles. Olha como eles gostam do cabelo bonito dela. Eu também gostei, bonito o cabelo dela. E eu não tenho, tem cabelo ruim. Aí a doutrina espírita vem e diz para mim assim: você não tem cabelo ruim, não. Você tem cabelo crespo, é diferente. E você está com esse cabelo agora, ele não é ruim, não. Ele é bom, adequado para o que você vai viver nesta encarnação. Você tem condição. E eu fui aprendendo que eu não era tão feia do jeito que eu achava que eu era, sabe? Eu comecei com a doutrina espírita. Eu comecei a perceber que a oportunidade é para tudo e para todos, e que eu estava certamente com um compromisso, que não interessa se é coisa que eu fiz errada, ou se foi uma opção para eu poder, deste ponto, dar uma arrancada, um ponto de lançamento para outras coisas. Mas a doutrina espírita tirou meu complexo, e de repente, eu vejo a bênção da mudança da minha condição, e que é adequado. Aí, acabando com a história do cabelo, imagina, só para falar assim, não é uma raposa com as uvas não, viu gente? Mas imagina se eu tivesse um cabelo longo, bonito, o tempo que eu ia ter que gastar cuidando desse cabelo, eu não ia estar aqui com vocês. Aí, eu levanto, vou lá, tomo um banho e faço assim. Pronto, vamos embora, vamos trabalhar, vamos falar da doutrina. Isso é buscar o abastecimento que você tem. Eu estou falando isso, não é ficar contando a história da Joselma, não. Eu estou falando isso para cada um de vocês. O que é mais que vocês têm aqui dentro, na alma, que podem e devem oferecer para cada um? Ninguém é pobre coitado que nada tem a oferecer. Todos nós temos. É a tal luz, viu? É o abastecimento. Vamos buscar na nossa intimidade o que é que nós temos. Às vezes, a gente tem a capacidade de sorrir. Sorrir com sinceridade. Sorrir com afetividade. Vamos fazer isso. Ah, mas eles vão falar que eu sou boba porque eu vou sair por aí sorrindo. Não. Não precisa ficar fazendo um papel de aparência que incomode. Nós não podemos incomodar as pessoas, não devemos. Sorria com os olhos.
Exercite a paciência. Tudo é luz, tudo é energia que está abastecida e que está na nossa reserva. Nós não exploramos ainda a reserva que temos para oferecer, para iluminar. Toda oportunidade de trabalho, toda oportunidade de ser presente, nós ainda não fizemos. Então, na medida que isso acontece, é o tal abastecimento, as outras que não reservaram, as outras pessoas vão ter a chance delas. Mas nós não precisamos ficar só assim. Ai, que bom, vou herdar a terra. Que Jesus disse que bem-aventurados aqueles que são simples, né? Porque herdariam a terra. Ah, então eu vou herdar a terra. Está ótimo. Eu vou ficar por aqui, está muito bom. Não precisa mais não. Precisa. Porque se não renovar o óleo, a luz vai começar a sair escura. E para a luz estar sempre brilhante, eu preciso renovar o depósito. Trabalhando. Agindo no bem. Fazendo o bem de forma incondicional. Assim como o noivo precisava das virgens, a verdade, a bênção da verdade que compõe a luz, ela precisa de nós. Não no sentido de que nós estamos investidos de uma autoridade, eu sou o representante da luz, ou eu sou uma das virgens que tinha reserva. Não. Esse eu sou está dentro de nós. Nós não precisamos sair demonstrando que temos algo de diferente. As pessoas vão perceber que temos algo de diferente pela nossa postura, pelas nossas ações, pela nossa capacidade de ouvir, de amar, de entender. Então, é preciso que eu desconfio que nós que estamos aqui, muitos outros, não só espíritas, estamos carregando a lâmpada com reserva. Temos a luz e temos reserva. E o que estamos fazendo dessa reserva? Os espíritos nos conduzem. Você me dá um sinal a hora que eu estiver acabando, porque a Juju aqui começa a falar e vai, viu? Então, os espíritos nos conduzem para essa reserva. É impressionante como eles agem. Eles facilitam o nosso caminho. Eles nos recompensam pelo esforço. Mas nós temos que ter a cuidade de amor, de vigilância. Por isso, Jesus disse: vigiai e orai, para que vocês não sejam pegos pelas circunstâncias dos distraídos. E é nessa postura de fazer a partir do amor e manter o depósito de azeite sempre abastecido. Eu conto uma pequena história. Vocês vão falar, mulher só conta história. Não, sempre tentando trazer um fundo de reflexão. Olha, tá bom. Há anos, década de 70, o fundador da nossa casa, João Nunes, ele sempre fez um trabalho de distribuir sopa para os necessitados. A região onde está a nossa instituição, hoje já é um bairro de classe média, mas era de muita necessidade, muita, era mais que um aglomerado, muita necessidade. Então se fazia sopa ali para muitas criaturas. E tinha que se buscar a contribuição para a sopa no mercado.
Tinha uma senhora naquele mercado que o marido dela era dono do açougue. E quando o João Nunes e outros companheiros, isso é 75, 76 por aí, passava no açougue para buscar alguma contribuição, eles iam lá para buscar ossos, para dar um sabor na sopa. Ela fazia um sinalzinho para ele, quando o marido estava por perto, ela fazia um sinal, tal. Ele encostava ali, começava a conversar, e ela tinha escondido por baixo dos ossos com pedaços de carne, que ela dava uma driblada no marido e deixava que esse pedaço de carne escondia o osso. Daí a pouco mais escondia. Para quê? Só osso na sopa? Que eles faziam, depois tiravam os ossos, óbvio, e ficava aquele sabor. Ela escondia pedaços de carne do marido, que era e é bravo até hoje. Ela escondia pedaços, e o Nunes levava, e as donas ficavam felizes, picavam aqueles pedaços de carne e punha na sopa, todo mundo gostava. Pessoal que precisava de proteína. Aí, um dia, a gente já atuando, o Nunes falou assim: olha, tem uma senhora, eu chamo de Conceição do Açougue. Ela é assim, assado, faz isso, faz aquilo. E contou a história. Ela agora veio morar aqui perto de nós. Então, dá uma atençãozinha para ela nas suas preces. Ora por ela. E se você conseguir chegar até ela, faz uma visita, tá, pode deixar, já entendi. Entendi o recado. E aos pouquinhos eu cheguei perto daquela senhora, Conceição do Açougue. E ela continuava com aquela vibração de amor. A ponto, eu moro sozinha, ela disse assim, várias vezes ela me ligou e disse assim: ô José, hoje eu fiz aqui uma canjiquinha com costelinha, eu acho que você vai gostar. Você quer que eu faça uma marmitinha para você? Você passa aqui e pega, que eu moro do outro lado da cidade. E eu vou lá, pego a marmita, aquela coisa, aquele carinho, para ela se sentir muito valorizada pelo que ela sempre fez. Quando foi no Natal, minha gente, eu tentei falar com ela. Ligava para cumprimentá-la, não conseguia. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou tendo tempo de ir lá. Será que ela desencarnou? Mas ninguém deu notícia e eu preocupada. Quando foi no meio de janeiro, eu estou na direção do Hospital Espírita André Luiz, Hospital Psiquiátrico, que, aliás, direção do Instituto, porque não é só o hospital, tem outras atividades. E naquele dia eu cheguei e parecia que tinha pó de mico na minha cadeira. Eu quero sair. Chamei a enfermeira, porque eles não deixam eu entrar sozinha lá dentro do hospital, não. Não sei porque eles acham que eu sou fraca, velhinha, pode ter algum paciente, ou então porque eu sou bonitinha, algum paciente pode querer namorar comigo, essas coisas. Eles não deixam eu entrar sozinha. Eu fico doida para escapulir. Quando eu vejo, tem um atrás de mim. Aí já põe 2 seguranças para eu falar: mas eu não quero segurança, eu quero ser eu aqui dentro com os pacientes. Mas é claro que é uma determinada ala onde os pacientes são mais ansiosos, né? Então, eu falei com a enfermeira, com a chefe da enfermeira: eu quero ir lá dentro. Dona José, eu quero agora. Eu quero entrar lá. E aí eu fui com ela, despistei o segurança, falei: vamos nós duas sozinhas. E entramos. E chegamos num determinado, uma enfermaria, tinha só 3 pacientes, e tinha uma com a cabeça coberta, eu só vi os cabelos brancos. E aí veio
profissional falou com a enfermeira que eu estava com ela: olha, tem 2 dias que ela não come. Ela não come, não quer comer, está de pirraça. E eu fiquei olhando, olhei o nome. Quando eu olhei o nome, eu falei em voz alta: Conceição. Ô Conceição. Quando eu falei assim, eu ia usar alguma palavra para estimulá-la a comer. Ela destampa a cabeça, porque ela ouviu a minha voz. Joselma! Minha gente, era a Conceição do açougue, que estava internada no hospital onde eu sou responsável, sem que eu soubesse que ela estava ali. E naquele momento eu fui tomada de emoção, e ela também. Ela chorava, eu chorava, e a enfermeira que me levou: meu Deus do céu, o que foi, Deus? Eu falei: calma, deixa eu chorar, eu tenho direito, deixa eu chorar. E eu chorava, e ela chorava, e eu quis abraçá-la. Não, Deus, não pode abraçar. Eu falei: mas meu Deus, que antipatia, né? Mas eu sei das regras, são necessárias, porque ela eu poderia abraçar, mas outros, às vezes, o abraço podia virar uma atitude mais séria, né? Gente, era ela. E naquele momento eu revi, de 75, olha quanto tempo, em que ela guardava pedaço de carne no osso para fazer a sopa dos necessitados. Para chegar naquele ponto em que eu, hoje, responsável pela casa para onde ela dava o osso com carne, mas responsável também pelo local para onde a família levou. E naquele momento eu pude ver a bênção do óleo de abastecer. Porque o que ela fez, à luz daquele gesto carinhoso que ela fazia enfrentando o marido, aquilo permaneceu. E veio vindo o dia que ela foi deixada naquele hospital. Foi deixada porque o marido cuidando do seu trabalho, a filha morando fora de Belo Horizonte. Ela com plano de saúde, muito bem cuidada, mas aquele aconchego pessoal faltava. E ali estava eu, como instrumento daquela luz que ela acendeu lá atrás, quando o seu coração fez com que ela deixasse um pedacinho de carne em cada osso que ela podia longe do marido. São situações que parece que eu estou contando aqui uma história banal. Acho que ela pode ser até banal, mas ela mostra o caminhar da luz, a ação e a reação, o fazer e o receber. E é esse fazer e receber que mantém a chama acesa, a chama da fraternidade, a chama do amor. Está quase na hora, né? A chama da fraternidade, a chama do amor, a capacidade de multiplicar as bênçãos. Isso é a luz acesa, é manter a lâmpada acesa. Isto é garantir que o noivo possa adentrar o seu caminho, porque tem pessoas atentas com a caridade, com a fraternidade, com o amor. Tem pessoas atentas aqui e ali. São situações que, agregadas à mediunidade, e daí a minha admiração e o meu respeito por mediunidade. Não a mediunidade que o Espírito passa, louvado seja Deus. Não, esse tempo já acabou. A mediunidade que permite você identificar a presença amorosa de espíritos ou de necessitados também em torno de você, que te sinalizam, que te conduzem e renovam o abastecimento da sua luz. Este é o ponto em que nós vamos ficar por aqui. Um descansozinho de meia hora, é isso, filha?
e depois nós voltamos. Aí vocês vão me encher de perguntas, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado.